disse Sara de 10 anos, olhe para aquele homem feio sentado com a senhora bonita. Eu me pergunto o que aconteceu com ele. Silêncio, querido, respondeu sua mãe, você está sendo muito rude e temo que a senhora tenha ouvido você. Por favor, não olhe. Abaixando a voz para um pouco acima de um sussurro, Sara exclamou, você acha que ela é a esposa dele? Veja como ela o olha gentilmente. Você me olha assim às vezes, mãe, não é? Ela não poderia ser a mãe dele. Ela poderia? Sara e sua mãe estavam viajando de trem para a cidade de Toronto, onde Sara passaria as férias de verão com sua avó. Eles haviam embarcado no trem em Winnipeg e na estação ferroviária Sara havia notado o casal, por causa das bandagens pesadas que cobriam grande parte do rosto do homem. A parte do rosto que não estava coberta estava horrivelmente marcada por cicatrizes e com a pele esticada e vermelha. Quem quer que fosse, pensou Sara, certamente passara por algum tipo de experiência terrível. Uma ou duas vezes, Sara tinha visto a senhora dirigir um olhar amoroso para o homem que parecia tão repulsivo. Toda a atitude da mulher parecia à jovem ser de completa devoção e simpatia. Algum tempo depois, o casal saiu silenciosamente do vagão e Sara, cansada de ver a paisagem que passava, abriu sua nova Bíblia de bolso em Isaías capítulo 52 versículo 14 e começou a ler. Assim como muitas pessoas ficaram pasmadas à vista dele, tão desfigurado estava o seu aspecto como homem, nem parecia um ser humano. Sara entendeu, de suas lições da escola dominical, que este versículo descrevia Jesus Cristo como ele parecia, depois que eles o espancaram e açoitaram e colocaram uma coroa de espinhos em sua preciosa cabeça. Este versículo ajudou a abrir os olhos de Sara para o fato de que ela era uma grande pecadora que precisava de um grande Salvador. Pouco a pouco, versículo por versículo, Deus usou sua santa palavra para levar Sara ao arrependimento e à fé no Evangelho de Jesus Cristo. Ela orou pelo perdão de seus pecados e um novo coração e Deus ouviu suas orações. Agora ela amava sua Bíblia e a lia diariamente, enquanto crescia em graça e confiança no Senhor Jesus Cristo. Quando chegou a hora do almoço, Sara e sua mãe entraram no vagão-restaurante e notaram a bela senhora sentada sozinha em uma mesa. Ela ergueu os olhos do cardápio que estava estudando, sorriu para eles e imediatamente fez sinal para a menina e sua mãe se juntarem a ela. A mãe de Sara e a senhora que se apresentou como senhora Ana Darling ficaram conversando até que o garçom anotou os pedidos do almoço. Quando o garçom saiu e eles ficaram sozinhos novamente, a senhora Darling virou-se para Sara e disse: Eu notei você mais cedo, olhando para o meu marido. Suas feridas são muito profundas e ele ainda está com muita dor, mas estamos viajando para a cidade para ver um novo médico que possa lhe oferecer algum alívio. Tenho sua total permissão para contar sua história a quem possa estar interessado. Você gostaria de ouvi-la? Sara virou-se para a mãe e perguntou se estava tudo bem com ela, porque estava muito curiosa sobre o homem e sua linda esposa. Sim, minha querida, respondeu sua mãe, eu também gostaria de saber. Assentindo agradavelmente, a senhora Darling começou a história. O nome do meu marido é Andrew e nos conhecemos em um hotel na cidade. Eu estava na cidade para resolver os assuntos da propriedade de minha mãe e ele estava lá para uma conferência de ministros. Ele é o ministro de uma pequena igreja batista em nossa cidade natal. Ele é um pouco mais velho que eu, cerca de 15 anos e na época que nos conhecemos, ele nunca tinha sido casado. Era óbvio para mim que, desde a tarde em que nos encontramos, no pátio atrás do hotel, ele estava interessado em mim. Uma mulher geralmente pode dizer quando um homem deseja conhecê-la melhor, disse ela com um sorriso. Tenho vergonha de admitir, mas na época, eu não estava interessado em conhecer nenhum homem, muito menos um homem tão obviamente mais velho do que eu. Atenções em mim, mas parecia que onde quer que eu fosse no hotel, ele também estava lá. Quando eu pegava uma mesa para almoçar ou jantar, fosse por acaso ou por arranjo, ele estava sempre lá no mesmo horário, e apenas um pouco distante de mim. Sei agora que ele estava esperando que eu lhe desse um sinal ou uma palavra de convite para se sentar mais perto,
mas eu não o daria. Passando por mim no corredor no caminho de ou para nossos respectivos quartos, ele sorria amplamente e tentava manter uma conversa agradável, bom dia e como você está e esse tipo de coisa. À medida que o tempo passava e nossos encontros continuavam, fui ficando mais frio e desdenhoso. Dei por mim a desejar que ele tivesse o bom gosto de se retirar para outro hotel. Ele não sabia como eu tentei evitá-lo, mas o corte mais feroz de todos veio na nossa última noite naquele hotel. Eu estava descendo a larga escadaria do segundo andar e ele estava passando, indo para a entrada da frente. Ele me viu, sorriu graciosamente e inclinou o chapéu para mim, mas eu coloquei meu nós no ar e o ignorou completamente. Quão triste ele parecia quando eu peguei um último vislumbre de seu rosto bonito. Mais tarde naquela noite, veio ao meu coração e mente com grande força, que eu, que me considerei uma mulher cristã por anos, estava agindo em relação a esse homem com um comportamento menos cristão. Eu vi meu orgulho e arrogância ferozes e a visão do meu pecado me quebrou em muitos pedaços. Durante toda a minha infância, as lições da escola dominical sobre o amor que Cristo exige de mim, para com meus semelhantes, vieram correndo sobre mim, com lágrimas e sentimentos de grande vergonha seguindo em seus calcanhares. Ajoelhei-me ao lado da cama, chorando de profunda angústia, e pedi perdão pelo meu pecado e implorei a Deus que me desse fé para crer nele e seguir seus mandamentos. Não sei exatamente quanto tempo fiquei lá orando, quanto tempo lutei com Deus e comigo mesmo, mas quando finalmente acabou, a paz reinou em meu coração e jurei procurar meu admirador pela manhã e pedir desculpas a ele. O melhor que pude. Mas não tive a chance porque depois de dormir um pouco, um grito desesperado de fogo, fogo. Tocou pelos corredores do hotel. Pulei da minha cama e corri para a janela. Vi lá embaixo no gramado, muitas figuras se reunindo, vestidas com roupas variadas e curiosas. Olhando para minha direita, vi que chamas saltavam da janela do quarto ao lado do meu e uma fumaça espessa se espalhava por toda aquela extremidade do hotel. Em pânico agora, fechei a janela e corri para me vestir. A fumaça estava começando a entrar no meu quarto por baixo da porta que dava para o corredor e naquele momento, quando de repente fiquei paralisado de medo, ouvi um alto chamado para abrir minha porta e uma batida furiosa, vindo do corredor do lado de fora do meu quarto. Voei até a porta, atirei no ferrolho e meu salvador entrou, seu rosto quase completamente envolto em um cachecol de lã. Eu vi seus olhos, porém, perspicazes e firmes e eu sabia que era meu admirador, o homem que eu havia desprezado e ignorado. Ele estava estendendo a mão para mim e me dizendo, venha, pegue minha mão, eu vou guiá-lo para baixo. Ele arrancou um cobertor da minha cama e o envolveu em volta de mim. Segure o cobertor firmemente em seu rosto e não solte minha mão. Não tenha medo. Ele me puxou para o corredor cheio de fumaça e nós tropeçamos em direção aonde sabíamos que era a escada. Eu não percebi na época, mas o silenciador havia escorregado de seu rosto e ele não o substituiu. Uma mão segurando a minha e a outra tateando o caminho ao longo da parede, chegamos à escada e ele, curvando-se, a cabeça voltada para a fumaça e as chamas rugindo, me tirou ileso. Graças a Deus você está segura, ele disse enquanto virava o rosto rapidamente para longe de mim. Eu não tinha ideia até muito mais tarde, que ele estava com dor intensa enquanto se afastava. Descobri nas horas seguintes que ele foi levado para o hospital, pois as queimaduras que sofrera quando fugimos eram terríveis. Dia após dia, ele ficava deitado naquela cama de hospital gemendo de dor e incapaz de ver ou falar. Seus olhos permaneceram enfaixados por muitas semanas e seus lábios estavam parcialmente queimados, então ele só podia se comunicar por murmúrios e movimentos trêmulos de suas mãos enfaixadas. Minha gratidão a ele por salvar minha vida não me deixou deixá-lo sozinho e depois que terminei meus negócios legais na cidade, fiquei ao lado de sua cama, lendo para ele muitos livros bons e, claro, a Bíblia, que já conhecia, ele valorizou mais do que a própria vida. Quando ele se recuperou, seu rosto marcado tornou-se muito precioso para mim e minha gratidão se transformou lentamente em um amor profundo e duradouro. Eu disse a ele um dia, quando ele finalmente conseguiu falar,
que ele me salvou a um custo terrível para si mesmo. Eu passaria por tudo de novo. Por você, ele sussurrou com sua pobre boca queimada. De uma centena de maneiras diferentes, quando ele saiu do hospital, ele me deixou saber que ainda nutria seus sentimentos por mim, indigna como sou de um amor tão sacrificial. Jurei então que, embora seu rosto estivesse terrivelmente marcado e sua saúde estivesse quebrada, eu passaria o resto da minha vida cuidando dele. Foi por amor a mim que ele ficou tão assustado. Quem deveria passar a vida com ele para alegrar seus dias agora, senão eu? Senhora Darling disse, lágrimas de seu novo amor brilhando em seus olhos. Nós nos casamos logo depois que ele voltou para casa e no dia do nosso casamento, meu testemunho, dado na frente de todos os nossos convidados do casamento, foi este. Seu amor por mim e o conhecimento de que você teria dado sua vida por mim. Se não há nada para os outros admirarem quando olham para você, não importa, porque só eu saberei que sempre haverá uma bela alma por trás desse rosto, para eu amar. Depois, os três que se sentaram para almoçar como estranhos, se separaram como amigos e irmãs em Cristo. Durante todo o verão, Sarah continuou a meditar na história do Sr. e Sra. Darling e como Cristo havia sido espancado, abusado, zombado e desfigurado também. O amor sacrificial que Jesus demonstrou ao morrer na cruz por seus pecados não merece seu coração, sua alma, todo o seu ser. Cristo disse: Deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. Mateus capítulo 19 versículo 14. Ele nunca rejeitará ninguém que peça para conhecê-lo. Ore a ele hoje e continue orando, não importa quanto tempo leve, até que você tenha certeza de que ele lhe respondeu. Ele nos deu a Bíblia Sagrada para conhecê-lo e seus mandamentos. Leia-o diariamente, digira-o com frequência, medite nele profundamente e ele se fará conhecido a você. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. João capítulo 6 versículo 37. Agora, isso é realmente uma promessa com a qual você pode contar.